A Deus por sua bondade, por nos permitir que mais uma vez estejamos aqui nesta noite de domingo, dia da ressurreição de Jesus. Foi no domingo de manhãzinha, quando as mulheres foram no sepulcro e já não acharam o corpo do Salvador. Nós vamos hoje relembrar o sacrifício de Cristo, sua ressurreição e a promessa da sua vinda. Vamos ler aqui em 1 Coríntios 11. Glória a Jesus. 1 Coríntios 11. Já vou ler o capítulo todo aqui, para nós já ganharmos o tempo. Versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir. Bem, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Temos nesta noite a honra de receber ali nosso irmão Bruno. É Bruno, né? De Capão Bonito. É os pais. É o pai e a mãe ali de Capão Bonito. São parentes do nosso irmão Abel, do pastor Abel lá de Capão Bonito. Vamos dar bem-vindo? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sintam-se em casa, sintam-se bem. É a casa do nosso pai, vosso pai. Bem, nesta noite eu quero falar da presença real de Cristo na igreja. No Velho Testamento, a presença de Deus ela se manifestava entre o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo e colocar a arca da aliança dentro do tabernáculo. E a presença de Deus descia sobre a arca e ali ela se manifestava. Na nuvem e no fogo aparecia a glória de Deus para o povo de Israel. E portanto, Deus ordenou ao seu povo que o seu povo fosse um povo santo, porque por causa da sua presença, porque se o povo começasse a praticar pecados e mais pecados e começasse a praticar certas coisas, a presença de Deus ela destruiria o povo, como aconteceu muitas vezes em que vieram pragas e muitos morreram por causa dessas pragas, porque não respeitaram a presença de Deus, não atentaram para a santidade de Deus que estava no meio do povo de Israel, que vivia entre o seu povo. Hoje a presença de Deus também está, e nós vamos mostrar como a presença de Deus está no meio do seu povo. Aleluia. Glória a Jesus. Nós temos aqui em 1 Coríntios essa leitura sobre a Santa Ceia. O mais palpável que nós podemos ter da presença do Senhor física é o pão e o vinho
que não é a presença do Senhor em si, mas fala, aponta, simboliza a presença de Cristo na Santa Ceia, o corpo e o sangue do Senhor. Mas muito mais que o pão e o vinho, a presença de Cristo, ela é real na igreja, ela é real no meio do seu povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos mostrar aqui nesta noite, glória a Jesus, esta realidade da presença de Deus no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 14 aqui de 1 Coríntios, aleluia, glória a Jesus. No versículo 24, vamos ler do 23 ao 25. Ouçam: se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aleluia. Glória a Jesus. Paulo, ele faz aqui uma declaração, né? Ele está falando sobre os dons, mas ele faz uma declaração tremenda e poderosa. E quando alguém então vê o poder de Deus manifestar-se nos dons espirituais, notadamente aqui no dom de profecia, com a mensagem revelada e profética, essa pessoa, ao ver e ao ouvir que Deus está com aquele povo, ele vai se prostrar, ele vai adorar e vai dizer: verdadeiramente Deus está entre vós. Aleluia. Deus está aqui. Deus está conosco. A presença do Senhor é real nesse lugar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus está no meio do seu povo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vejamos ainda no livro do Apocalipse, no primeiro capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 20. Ouça: o mistério das 7 estrelas que está na minha destra e nos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Por que 7? Não é que tem só 7 igrejas, mas 7 fala da completude, do número completo, do número que indica completude, indica perfeição. Então, quando fala 7, é a totalidade das igrejas do Senhor. Quando fala 7 pastores, é a totalidade dos pastores. Deus tem os pastores nas suas mãos, e Deus, aleluia, tem as igrejas nas suas mãos. Agora, aqui mais para frente, no capítulo 2, vamos ver aqui o que o Senhor vai falar. Capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, tem na sua mão direita os 7 pastores, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem é os castiçais? Aqui no versículo 20 do capítulo 1 diz que os castiçais são as igrejas. Então aqui está dizendo que o Senhor anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O Senhor anda no meio da sua igreja.
precisamos entender que a presença de Deus, ela é real na igreja. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se ela não tem se manifestado é porque nós não a temos buscado devidamente, nós não temos prestado atenção. Mas o Senhor está na sua igreja, o Senhor está aqui. Glória a Jesus. Quando Jesus ele estava em Caná da Galileia, nas bodas do casamento, convidado, a sua mãe foi convidada e ele junto com seus discípulos também, e ali acabou o vinho. Jesus ele estava ali num canto, ele estava esquecido, mas de repente alguém o traz para o meio, alguém chama de atenção. Maria, sua mãe, chega para ele e diz: Senhor, meu filho, acabou o vinho. Então ela chama Jesus, ela tira Jesus do anonimato e traz ele para o centro das atenções. Jesus, ele precisa ser o centro das atenções da igreja. Quando a igreja tira ele do canto, do esquecimento e coloca ele no centro, então ele manifesta a sua glória e o seu poder vem, milagres acontecem, batismo com o Espírito Santo, libertação de demônios, salvação de almas. Jesus, ele está na igreja. Aleluia, ele não é um simples pão que nós vamos orar e santificar, e orado e santificado para nós é o corpo de Cristo Jesus, mas a presença dele é real aqui neste lugar. Aleluia. Traga Jesus para o centro, traga Jesus, dê toda a atenção para o Senhor, e você verá que tudo vai mudar na igreja e na sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. No Novo Testamento, Jesus ele vai manifestar-se na igreja de duas formas: pessoalmente, na vida de cada crente. Cada crente, a Bíblia vai nos informar no capítulo 3 de 1 aos Coríntios e no capítulo 6 também, que nós somos templo do Espírito Santo, isto é, casa, morada, habitação do Espírito Santo. E Jesus vai dizer em 14:23 de São João, que aquele que me ama guardará minhas palavras, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Através do Espírito Santo que nós recebemos de Deus, Jesus faz morada em nossas vidas. Então ele manifesta a sua presença na igreja, individualmente, em cada crente nascido de novo, em cada crente que serve a Jesus e anda na sua presença. Glória ao nome do Senhor. Mas Jesus, ele se manifesta também de outra forma. Em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Oh, eu estou sentindo a presença dele. Sinta aí, abra o teu coração, abra a tua vida para o Senhor, deixa Ele te tocar nessa noite, deixa Ele se manifestar em você. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Capítulo de número 2. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos ler aqui do versículo 19. Assim que já, capítulo 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo um edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Entenda, esse edifício é a igreja, é o povo de Deus, somos nós, no qual, isto é, nesse edifício que é a igreja, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Aqui o Senhor se manifesta
não somente individualmente em cada crente, mas ele se manifesta em sua igreja, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aqui é o grupo de crentes, aqui é o povo de Deus, aqui é cada membro do corpo de Cristo. O Senhor se manifesta na sua igreja, o Senhor se manifesta no seu povo, o Senhor se manifesta aqui nesta noite. A presença dele é real, por isso adore hoje, glorifique hoje, aleluia, santifique-se hoje, santifica a tua vida, porque é preciso estar em santidade. É por isso que a palavra do Senhor nos exorta, aleluia, Pedro diz: sede santo, porque é santo o vosso Deus, e santificai-vos, diz a palavra do Senhor, santificai-vos, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam santificados. Por que, irmão? Porque como Deus estava lá no Velho Testamento, manifestava-se no tabernáculo sobre a arca, hoje a arca é você, e hoje Deus manifesta no meio da igreja, no meio do seu povo, e a presença do Senhor é santa, a presença do Senhor é santa, a presença do Senhor é santa, e essa santidade está aqui, essa presença está aqui, aleluia, 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 adore Ele, adore Ele, adore Ele, aleluia. Eu estou sentindo a presença dele nos tocando aqui esta noite. Eu estou sentindo a presença viva e real. Ela é real. A presença do Senhor é real neste lugar. Glória, 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 glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, quando nos reunimos, Deus sempre está presente. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Olhamos para aquela mesa, vemos ali o pão e o vinho, aleluia. Vemos o Senhor representado ali, a sua carne pelo pão, e o vinho representando o seu sangue, aleluia. Mas o Senhor, Ele está aqui, Ele está em nós, Ele manifesta a sua presença em nossas vidas. Glória a Jesus. A igreja sem a presença de Deus, ela não é igreja. A igreja sem a presença de Deus é apenas uma reunião comum, onde não há a manifestação da glória de Deus, onde não acontece milagres, onde não se move o Espírito Santo, não há alegria no céu. Mas na igreja, onde a presença de Deus se manifesta, onde a presença de Deus é real, então algo maravilhoso vai acontecer. Os crentes vão se alegrar, o povo vai glorificar, vai adorar, o povo vai ser sarado das suas enfermidades. Oh, glória a Jesus, aleluia. Porque a Bíblia nos mostra no Velho Testamento que a presença de Deus no meio do povo trouxe saúde e cura, e nenhum deles foi achado enfermo em todas as tribos de Israel. Oh, clame pela presença de Deus, aleluia. Você precisa clamar por ela, você precisa trazê-la para o centro da sua vida. Você não pode deixar Deus num canto esquecido, oh, aleluia. Mas você deve trazer a presença do Senhor. Como você crê, te será feito. Jesus disse: como você crê, te será feito. Ele vai operar na sua vida na medida em que você crê nele. Se você crê que Ele cura, Ele vai te curar. Se você crê que Ele batiza com o Espírito Santo, Ele vai te batizar. Se você crê que Ele perdoa os seus pecados, Ele vai te perdoar. Se você crê que Ele faz milagres, Ele vai fazer. Se você não crê que Ele faz nada de tudo isso, se você não crê que Ele faz tudo isso, então Ele não vai fazer. Não porque Ele não é Deus, mas Ele opera segundo a medida do que você crê, do que você acredita e do que você chama Ele para fazer. Oh, aleluia. É por isso que a oração é importante, porque a oração coloca a mão de Deus em movimento. Deus não move-se enquanto você não ora. Deus não move enquanto você não crê e clama a Ele. Quando você ora, quando você clama ao Senhor e coloca a sua fé em movimento, Deus move-se em sua direção. Aleluia.
Aleluia. A unção do Espírito de Deus está nesse lugar. A unção do céu está neste lugar. Por que eu sei que a unção de Deus está nesse lugar? Porque o Espírito de Deus é a unção. Ele é o poder que move na igreja e move a igreja. Portanto eu sei que a unção de Deus está neste lugar. Oh, aleluia. E ela vai se manifestar sempre que nós clamarmos ao Espírito Santo, que Ele manifeste a sua unção. E por isso nesta noite nós estamos clamando a Ele: ó Senhor, manifesta a tua unção. E esta unção ela está aqui sobre a igreja, ela está na igreja, ela está sobre ti, ela está sobre nós. Portanto agora adore, só adore ao Senhor por algum instante. Adore, 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 adore. E sinta a unção dele, sinta a presença real dele, sinta a glória dele. E você vai sair daqui nesta noite dizendo: Deus está neste lugar. Eu senti a presença dele, eu contemplei a glória dele. Oh, aleluia, oh, aleluia, 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 Ele está sobre o seu povo. Ele manifesta-se na sua igreja. Ele manifesta em você nesta noite. Ele manifesta nos obreiros nesta noite. Ele se manifesta neste lugar nesta noite. Jesus Cristo não é mais um corpo morto. Jesus não é mais um corpo na sepultura. Ele é o Cristo que ressuscitou. Ele deu seu sangue, ele deu seu corpo, mas não ficou na sepultura. Ele ressuscitou. Aleluia. E nos ordenou que participássemos do seu corpo e do seu sangue, até lembrando dele, até que ele venha. E ele vem, e ele vem, e ele vem. Eu ainda estou esperando. Você deve esperá-lo, porque ele vem. Oh, ele está vivo, ele está em pé à direita de Deus. Estevão viu, Estevão disse: eis que veio o Filho do Homem em pé à direita do poder. João viu ele em pé, ele ao lado do trono do Pai, quando ele esteve em visão da glória. Ele está vivo, Jesus está vivo. Oh, aleluia. O nosso Cristo é vivo. Desperta a igreja, desperta para a realidade do Deus vivo que você serve. Desperta para a realidade. Jesus disse: eis que estou convosco sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença dele é verdadeira e real. Aleluia. Jesus quer renovar vidas aqui esta noite. Jesus quer encher vidas com a sua presença aqui esta noite. O Senhor quer renovar a unção ministerial aqui esta noite. O Senhor quer renovar a unção de Deus na sua vida aqui esta noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. Pede para ele, é só pedir, 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 é só pedir. Oh, seja o santo e poderoso nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Oh, Jesus está presente. Vamos ficar em pé e fazer mais aqui uma oração nesta noite. Aleluia. Vamos chamar aqui nosso irmão pastor José Carlos para estar fazendo oração, agradecendo por esta palavra. E nós vamos estar passando para a Santa Ceia.